Quando nós nos sentamos para meditar, nós estamos, na verdade, mexendo com o inconsciente, né? Vocês sabem que por isso muitas vezes vêm sensações que não são lá muito agradáveis. Vocês aprenderam que existem dois movimentos que são automáticos. O mergulho durante a meditação, ele é guiado pela tendência da mente de buscar prazer. Por isso o mantra se refina. E quando isso acontece, o mergulho vai se tornando cada vez mais profundo e a sensação cada vez mais agradável. Com isso, o corpo experimenta uma boa dose de relaxamento e esse processo de ajuste da fisiologia implica na eliminação de substâncias, e ajustes de áreas do corpo que anteriormente não funcionavam bem. Por isso deve ficar bem claro para o meditante que, pelo fato do inconsciente ser muito maior do que a mente consciente, vamos usar esse termo, a pessoa é arrebatada para a superfície, né? Ela é catapultada para a superfície, sem que ela consiga ter controle sobre isso, sem que ela consiga se manter no fundo durante a meditação. E isso não ocorre só durante a meditação. Ocorre ao longo do nosso dia, ao longo da nossa noite também. O que são os sonhos, senão esses movimentos do inconsciente, né, que nos dão avisos, determinados avisos, né, sobre coisas que foram colocadas para debaixo do tapete. Portanto, não tenham receio das emoções, dos seus sentimentos. Não adianta reprimir isso. Não temam, achando que eles criarão um caos na vida de vocês. Essa palavra, nesse caso, tem duplo sentido. Esse caos pode implicar numa nova reorganização da mente consciente. Como se fosse uma destruição de convenções que não estão nos ajudando, não estão nos proporcionando crescimento. Existe uma necessidade de ordem, é claro, mas para que a ordem se instaure, muitas vezes o baralho tem que ser misturado. Quando a ordem é necessária, desfrutamos isso, usamos a mente consciente em cima de questões que são práticas, mais até matemáticas, do que ligadas ao emocional. Porém, quando o caos vier, use o inconsciente, e deixe que ele se manifeste. Uma pessoa inteira é uma pessoa que não tem o lado sombrio da vida. Tudo foi iluminado pela luz da consciência. E é esse tipo de pessoa que é capaz de usar ambos os lados da lua, da sua personalidade. Não permita que interferências, do consciente no inconsciente venham a reprimir esse processo todo de catarse. Existem coisas que só a mente consciente é capaz de fazer. Trabalhos específicos. Não se esqueçam que um lado do cérebro é analítico e verbal, enquanto o outro é sintético e espacial. Por exemplo, não dá para colocar os sentimentos numa categoria muito lógica e necessariamente prática analiticamente. O amor não é assim, a poesia não é assim. Esses impulsos vêm do inconsciente. Portanto, você precisa colocar, às vezes, a mente consciente de lado. A Maharishi chamava isso de atividade vertical. Na atividade horizontal da mente, o pensamento lógico, em cima da praticidade do dia a dia, da necessidade de praticidade, o pensamento lógico ele é muito presente.
Agora, a atividade vertical da mente, o insight, né, quebra com essa rigidez, né, do intelecto, da lógica, e o consciente muitas vezes tenta segurar a barra porque existe o medo, né? Será que eu vou perder o controle? Mas algo grandioso está vindo, uma onda gigantesca, sabe? Vamos avaliar isso poeticamente. Será que eu vou conseguir sobreviver a isso? E aí a gente tenta evitar, a gente quer escapar disso, né? A gente quer se esconder em algum lugar. Mas eu acho que se torna mais produtivo se a gente deixar essa onda vir à tona. Claro que sob circunstâncias específicas de temperatura e pressão, né? Não é porque eu tenho vontade de machucar alguém que eu farei isso, né? A pessoa vai se tornando obtusa e opaca com relação ao seu brilho, né, quando ela tenta controlar esse lado escuro da lua, né? Todas as primaveras da vida, né, elas estão no inconsciente. E Maharishi falava muito sobre isso, usando o termo pragyaparad, ou seja, o erro do intelecto. O sujeito é muito lógico, é muito racional na sua avaliação da própria vida. E com isso ele se esquece que as mudanças na direção da consciência cósmica surgem como consequência dessa infusão do ser universal, nos valores superficiais da mente. O intelecto ele tem que ser subserviente ao self, né? A mente encontra-se num nível da vida a partir do qual todos os níveis superficiais e sutis da criação podem ser estimulados, controlados, comandados. E é por isso que esse valor mais profundo ele deve vir à tona, como se fosse um jardineiro, né, que sabe como trabalhar no nível da seiva. Ele sabe que a seiva pode influenciar toda a árvore. Alguém que está familiarizado, que esteja familiarizado com o nível atômico ou subatômico de um objeto, ele consegue facilmente uma mudança, né, que ele deseja em qualquer camada da existência do objeto. Imaginem isso como sendo a própria vida. A pessoa consegue trazer equanimidade, serenidade, né, desde um nível fundamental até a superfície. Esse é um intelecto estabelecido, né, num estado de profunda equanimidade, onde o erro do intelecto ele é eliminado. Esse estado estável de serenidade da mente repousa na unidade do ser, que é o próprio lugar onde a vida nasce, né? Da onde a energia vem, o nosso reservatório eterno de sabedoria, a origem de todo poder, na natureza e a fonte de todo o universo no mundo. O universo nasce a partir de cada um de nós, e até que a mente se eleve de forma permanente, né, esse estado do ser, cognizando esse valor mais profundo, o campo da atividade ele fica separado desse valor mais profundo. Então, os erros de interpretação serão enormes, né? Quantas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, na hora certa, e quando a gente vê mais adiante, dá tudo errado. Eu gosto de usar como exemplo a educação de um filho. Eles são muito parecidos um com o outro, né? Mas não necessariamente o que você diz para um, você tem que dizer para o outro. Por quê? Porque eles são diferentes e reagem de formas diferentes ao mesmo estímulo. Não adianta tentar observar a vida de uma forma muito cartesiana. Às vezes em situações absolutamente semelhantes, não iguais, mas muito parecidas,
as respostas têm que ser completamente diferentes. A mente, ela não deve ser uma escrava da atividade que o indivíduo desempenha. Ela tem que ser uma escrava para o universo. Ela tem que se tornar uma colaboradora das leis que regem o universo. Quando ela ganha estabilidade no ser e adquire esse estado natural de equanimidade, então ela percebe o universo como separada de si mesma. Então ela responde de forma muito automática, como se fosse um serviçal mesmo, a todas as necessidades que o universo tem. Ela não é envolvida de forma passional pelos altos e baixos da vida. Nesse estado de separação entre o ser e a atividade, que é a própria base de equanimidade da mente, o indivíduo ele adquire o que é chamado de estado de yoga. Isso é yoga, união com o ser. Enquanto esse estado não for incorporado, a pessoa vai ser será uma escrava. Uma escrava dos seus desejos mais superficiais. Os desejos não estão alinhados com as leis da natureza. Então, os meus desejos não estão em sintonia com o universo. E aí eu crio grandes problemas na minha vida. Grandes besteiras, titicas são feitas. Por isso que é mais um motivo para que essas pausas diárias ocorram. Porque dá tempo do indivíduo colocar a cabeça no lugar, como a gente diz, e refletir sobre a forma adequada para responder a uma determinada situação. Muito bem, mantenham a regularidade. Amanhã juntos. Um beijo para vocês, tenham uma boa noite. Jai Gurudev.